O arcebispo de Moscovo presida a peregrinação a Fátima de 12 e 13 de julho, acompanhando vários grupos de peregrinos de língua russa. É nesse contexto que hoje vos falamos da ligação entre Fátima e a Rússia, contando para isso com a presença de Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença. Cumprimento, boa tarde. Maravilha. Obrigado por estares neste programa. Esta ligação será, por certo, nestes dias o tema de homilias, de conversas, de entrevistas, mas ela tem 100 anos, esta ligação, não é? De Fátima à Rússia. Essa aparição de 13 de julho, onde Nossa Senhora pediu oração pela conversão da Rússia, determinou a mensagem de Fátima? É incontornável a ligação com a Rússia, porque justamente foi a 13 de julho que foi revelado o segredo, onde havia uma profecia e se não fizessem o que eu vos peço, a Rússia espalhará os seus erros, muitas nações serão aniquiladas, os bons serão martirizados e o Santo Padre terá muito que sofrer. Portanto, só neste elenco podemos fazer uma leitura que envolve a Rússia, porque, no fundo, o Papa João Paulo II veio proveniente, por exemplo, de um país ocupado pela União Soviética, quer no seu país, quer em todos os países que a União Soviética ocupou, houve muitos bons martirizados, não é? E o próprio Santo Padre teve muito que sofrer. Portanto, é muito interessante fazer uma leitura dos efeitos, podemos dizer assim, da mensagem de Fátima no âmbito da Rússia, que é mais vasto que a Rússia agora nos nossos tempos, claro. do universo da União Soviética. Aliás, o referir o nome Rússia e o país será o referir o contexto do leste. É muito fascinante, porque ainda por cima os pastorinhos nem faziam nenhuma ideia o que era a Rússia, achavam que ou era a russa, que era a burra, que era a russa, ou era uma mulher que se portava mal e que tinha que se converter. Mas, fora de brincadeiras, por exemplo, há vários modos de abordar este tema e que não dá para este espaço tão curto de conversa, mas, por exemplo, o ícone de Kazan tem tudo a ver com isso também, porque é a grande referência religiosa de todo o mundo russo, que tem uma profundíssima devoção a Nossa Senhora e com toda a perseguição que houve com a União Soviética, como sabe, as igrejas foram destruídas, ocupadas, transformadas em locais mesmo para servir de afronta aos cristãos, nomeadamente, por exemplo, na Praça Vermelha, a igreja dedicada a Nossa Senhora de Kazan, cujo famoso ícone depois teve bastante tempo guardado em Fátima, azul, não é? foi transformada em latrina, muitas outras em salas de espetáculo, pavilhões desportivos, etc. E isso durou até agora recentemente, porque, por exemplo, eu própria estive agora há pouco tempo na Bielorrússia, em Minsk, e a Catedral de Minsk foi transformada em pavilhão desportivo e só há pouquíssimo tempo, praticamente neste século XXI, é que voltou a ser catedral no seu esplendor. Portanto, e isto é um exemplo, entretanto, então na Rússia ainda foi mais violento e com mais, digamos assim, com mais mártires e, portanto, há toda uma realidade dolorosa que foi sempre acompanhada com uma grande atenção por parte da Igreja, nomeadamente uma das partes do segredo era justamente a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. E portanto, toda essa, podemos dizer assim, de uma maneira muito, enfim, superficial, talvez, aventura da ligação da própria Igreja, a nível até do Papa, com a Rússia e todos os problemas que daí advinham com a perseguição dos cristãos, pode ser feita uma leitura muito interessante até aos dias de hoje. Sobretudo porque o segredo e a profecia de Fátima sobre a Rússia cumpriu-se. Acho que sim, é muito interessante agora. Está a cumprir-se, não é? Está em curso, porque a conversão, muitos diziam, a conversão à Igreja Católica. Não, é conversão a Cristo e essa conversão é permanente. Aliás, é como a atualidade da mensagem de Fátima em geral. País, não é? Exato, serve e continua, porque nós precisamos sempre de conversão. Mas é muito interessante, por exemplo, agora, confrontados os cristãos que sofreram, podemos dizer assim, muito mais do que nós, claro, muito mais, e onde corria-se perigo e se vivia na clandestinidade, que é uma experiência que nós, graças a Deus, não temos assim tanto, não é? Mas que eles tiveram, agora eles sentem-se gratos, foi uma das dimensões que me impressionou, sentem-se gratos por terem sido amados e preferidos pela Virgem Maria, que misteriosamente apareceu do outro lado da Europa, numa terriola desconhecida, que era Fátima, a falar da Rússia. Portanto, só isso, só o facto da Virgem ter nomeado a palavra Rússia, a palavra conversão, serviu como um abraço de misericórdia para quem estava naquele momento a ser perseguido e até muitos deles em campos de concentração. Eu próprio entrevistei uma vez um cineasta que tinha sido
preso e enviado para um campo, para um gulag soviético por motivos de consciência, portanto, por falta de liberdade de consciência, e ele dizia que foi abandonado por todos e até disseram à família que ele tinha morrido, portanto, ele perdeu tudo. E lá, quando ouviu dizer que Nossa Senhora, em Portugal, portanto, nesse país católico, tinha falado na conversão da Rússia, o facto de ser católico não interessava. Interessava era sentiu-se preferido e amado, foi, diz mesmo, motivo de esperança para não desesperar, para não perder a esperança naquele contexto de perseguição e tantas dificuldades. Portanto, há milhares, se não milhões de histórias de coragem e que também são reveladoras da esperança que brota de Fátima até aos dias de hoje. E foste tomando contacto com elas, tanto por um documentário na RTP, creio, em 2007, certo? como agora mais recentemente na Renascença, não é? Sim, na Bielorrússia, exatamente, porque o atual arcebispo de Minsk foi arcebispo de Moscovo nesta fase em que, depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, é um homem que originariamente nasceu na Bielorrússia, mas depois foi chamado pelo Papa para ser administrador apostólico de Moscovo, quando nem sequer havia, quer dizer, que ele era a maior diocese do mundo. E esse homem também vem a Fátima. Portanto, há toda uma realidade de países da ex-União Soviética e com os seus pastores que agora se reúnem justamente para celebrar esta... Aqueles povos sentem a presença da mensagem de Fátima, das aparições de Fátima, a determinar a sua história? Absolutamente. Eu aconselho vivamente a procurar realidades destas. Eu próprio tive a oportunidade de acompanhar visitas, procissões de imagens de Nossa Senhora de Fátima nas paróquias, portanto, fora da capital de Minsk, por exemplo, agora, ou então na Rússia, perto de São Petersburgo, há uma paróquia em Pushkin, onde, tendo sido recuperada essa igreja, que tinha sido, lá está, ocupada pelo regime para a sala de espetáculos e outras coisas, quando a recuperaram, encomendaram a um pintor de ícones uma versão em ícone de Nossa Senhora de Fátima, que de resto é conhecida e muitas vezes é exposta até na própria capelinha, muito bonita. E, portanto, há toda uma atualidade neste momento, na ex-União Soviética, relacionada com Fátima, que ajuda a um caminho de crescimento e de conversão, como Nossa Senhora pediu, quer no universo católico, quer entre os ortodoxos. E trazer, enfim, a peregrinação de língua russa a Fátima neste 13 de julho é também tem tudo um sinal jubilar interessante, não é? Sim, de muita frescura, até de potencial, porque não é só reduzida esta nossa dimensão aqui assim na Europa ou até no nosso país ou naquela zona mais, digamos assim, devota. Tem uma projeção. Nós já sabemos que Fátima no mundo tem uma grande projeção, mas fazer chegar esta mensagem, introduzir esta mensagem como foi introduzida na clandestinidade e correndo risco. Conheci, por exemplo, um sacerdote que ia à fronteira com a Lituânia, carregava uma mala de viagem cheia de pequenos livrinhos sobre a mensagem de Fátima e distribuía-os e corria riscos de vida, quer ele, quer quem recebia esses livros. E neste momento cresceu, foi-se consolidando, há uma maturidade até de ligação com a Nossa Senhora, que eles têm imensa devoção a outras devoções que não é Fátima, mas Fátima ocupa um lugar privilegiado por esta preferência de Nossa Senhora de Fátima sobre a Rússia e esta projeção de pedido de conversão permanente que tem a ver connosco, mas também com aquele povo eslavo. E um novo sinal fica dado agora nesta peregrinação de 12 e 13 de julho. Ora, Miguel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Comentar esta peregrinação de 12 e 13 de julho, a recordar essa profecia da mensagem de Fátima, da conversão da Rússia. Mais logo, o programa Eclésia chega até si também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.